Olá, tudo bem? Me chamo Roberto Turminha, aqui do Cartório em Gestão. Vamos para mais um episódio 44, e vamos falar sobre logística e infraestrutura do cartório. Eu quero que você preste bem atenção num detalhe silencioso hoje. Olha como é que sua equipe está trabalhando. Tem alguém esfregando o pescoço? Alguém está reclamando de dor nas costas no final do expediente? Ou talvez o número de atestado médico ele tenha aumentado nos últimos meses? Muitas vezes a gente acha que isso é apenas um estresse do atendimento, da casa cheia, da forma que está sendo conduzido. Mas na verdade pode ser muito mais simples, mas também perigoso. As mesas, cadeiras e computadores do seu cartório, eles podem estar adoecendo a sua equipe. Então hoje, gente, a gente vai falar sobre ergonomia e saúde no trabalho. Ergonomia é um nome técnico para uma regra básica. O ambiente de trabalho deve se adaptar ao corpo humano e não o corpo se adaptar ao ambiente. Quando a gente chegou, por exemplo, numa serventia para instalar, a situação como é que estava? Tinha escrevente que tinha um monitor com uma faixa verde no meio do monitor que estava queimado. Então a funcionária não conseguia visualizar 100% dos dados na tela. Imagina passar 8 horas olhando aquela tela naquele formato. Tinha um outro escrevente que estava numa mesa de 60 centímetros, que ela mal cabia o computador dela e ela sentava numa cadeira com os 4 pés no chão sem apoio de braço. E ela não encostava o pé no chão. E aquela forma é a forma que ela trabalhava, com um banco duro, sem nenhum acolchoamento, e ela passava 8 horas sentada ali. Então imagina como é que ela terminava o dia. Então, às vezes você chega dentro de uma estrutura que você está com uma cadeira que foi comprada há 5 anos atrás, sem mais nenhuma espuma, sem nenhuma estrutura, com uma das rodas empenada, algum problema, a cadeira ela não fica, né, na forma correta, ela não tem mais ergonomia, ela está bamba, às vezes ela já perdeu algum parafuso, só que ela está ali no dia a dia. E com isso ela está piorando a relação do profissional naquele ambiente de trabalho. Tem um ditado que eu gosto muito que fala: por conta de um prego se perdeu a ferradura, por conta da ferradura se perdeu o cavalo, por conta do cavalo a mensagem não foi entregue, pela mensagem não ser entregue a guerra foi perdida. Isso é um ditado japonês que eu sempre uso com a minha equipe. Então, é, o problema é que às vezes a gente fica preocupado com tanta coisa que a gente tem um escritório improvisado. E isso pode acabar adoecendo a nossa equipe. O escrevente ele sentado numa cadeira que foi comprada há 10 anos, que perdeu o espuma, um monitor do computador que está muito baixo, às vezes apoiado em cima de livro de lei antigo. Os pés da pessoa não estão alcançando o chão direito. Então, você sabe o que vai acontecer? O funcionário ele vai começar a trabalhar e vai ter fadiga. Então, o ombro dele vai ficar encolhido, ele vai começar com dor na cervical, ele vai ter dor no pulso, ele vai ter dor no cotovelo, e isso pode acabar acontecendo mais erros de atenção, pode gerar fadiga, ele pode ter erro nos atos que ele faz, ou ele pode até ter um atestado, ele pode até ter algum problema, alguma LER por esforço repetitivo e acabar deixando a equipe na mão. Mais cedo ou mais tarde, ele vai precisar de uma licença médica. E uma licença médica ou uma ação trabalhista para uma doença ocupacional, ele vai custar infinitamente mais do que às vezes o investimento que você poderia ter feito. Então, pense nisso na hora que você olhar a estrutura do seu cartório. Então, como é que a gente pode resolver isso em 3 pontos básicos dentro da saúde física exigidos pela norma de segurança do trabalho, que está alinhado com as NRs, a questão da NR1 está muito em voga para o extrajudicial, tem muita questão de ergonomia dentro da NR17, a gente não vai entrar muito na regulamentação, mas 3 pontos eu gostaria que vocês olhassem que são os mais latentes. Ponto 1, a altura da tela. A altura do monitor, a parte mais alta do monitor, ele tem que estar alinhado ao olho do escrevente ou do colaborador, porque ele precisa conseguir ler aquele conteúdo. Se ficar muito alto, ele faz força na cervical. Se ficar muito baixo, ele pode começar a ter dor também no ombro e na cervical. Então, o interessante é que o monitor esteja alinhado com a parte mais alta, esteja alinhado com os olhos do colaborador. Ponto 2, a posição das costas do braço. Então a cadeira ela precisa apoiar a curva das costas, a lombar.
Se a cadeira não tem um apoio de lombar, é interessante que tenha pelo menos uma almofada ou alguma forma ali de conseguir gerar um nível de apoio, porque deixar aquela lombar vazada pode acabar gerando dores ao final do dia. Cadeiras sempre com apoio de braço, tá, pessoal? Se a pessoa não tiver apoio de braço, ela vai gerar fadiga e ela vai ter dificuldade, principalmente o pulso ele tem que estar alinhado no teclado. Então os cotovelos eles têm que estar apoiados e no braço da cadeira ou na mesa, tá? Porque se o braço vai ficar fora do ar, o ombro vai travar. E aí no final do dia o colaborador já vai estar quebrado, ele não vai estar conseguindo ali ter um nível de produtividade satisfatório. Outro ponto muito válido, principalmente para quem tem profissionais mulheres, é a questão dos pés no chão. Então, eu tive muito problema com escrevente que ela não conseguia encostar o pé no chão por conta da altura da cadeira. E aí, com isso, a gente já acompanhou a questão de apoio de pé para que ela pudesse apoiar o pé e melhorar essa relação dela de ergonomia na hora que ela sentasse na estação de trabalho. Então, o que eu deixo hoje de recado para vocês e a tarefa do dia é cuidar da saúde de quem faz a serventia funcionar. Eu sempre digo que a equipe faz a serventia andar e o titular faz a serventia acelerar. São pontos diferentes, são funções muito importantes, complementares, mas elas são diferentes. E quem faz andar são seus colaboradores. Então, seus colaboradores também precisam de ferramentas para conseguir que isso acontecesse. Um ponto que eu gostaria que vocês olhassem é uma lista de verificação de ergonomia bem simplificada. Eu vou deixar no grupo, vou subir a ferramenta para que vocês possam utilizar dela também e consigam compreender a melhor forma de conduzir isso na serventia de vocês, tá bom? E amanhã, gente, é dia da gente tocar competência de marketing. Então, vamos falar um pouco sobre a questão do relacionamento institucional com advogados e outras pessoas do setor e uma forma de atendimento institucional com eles, tá bom? Um grande abraço e até amanhã.